mais um Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Esta edição temos connosco a professora catedrática Rosário Palma Ramalho, ela é presidente da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Vamos falar dos desafios dos novos modelos laborais que se alteraram profundamente no último ano. Resta saber se é uma mudança irreversível. Professora Rosário, este é aliás um dos temas do Congresso Internacional de Direito do Trabalho, que começa daqui exatamente um mês, a 5 de maio. Se não tivéssemos estas circunstâncias sanitárias, Lisboa seria, no fundo, o berço deste evento, com o mote Trabalho na Era Digital, que direito? E eu retomo, ou melhor, retorno da questão, que direito? Como é que a digitalização, de facto, está a reformular por completo este quadro legal? Olá, Mariana, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, em meu nome e também no nome, naturalmente, da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, que vai organizar este congresso. O congresso já está a ser pensado há mais de 2 anos, mas agora, então, com aquilo que se está a passar, o problema que coloca é muito premente, eu diria. De facto, a digitalização e as tecnologias digitais são uma revolução a todos os níveis. Há quem lhe chame a quarta revolução industrial, e se fala na economia 4.0, etc. E isso traduz-se em mudanças enormes ao nível das relações de trabalho, dos modelos de trabalho. E isto independentemente da pandemia, naturalmente é algo que já é muito anterior, que agora só ficou mais evidente, digamos assim. Estas mudanças são, por um lado, ao nível do emprego. Claro que há o chamado desemprego tecnológico, as pessoas não se conseguem adaptar, mas, por outro lado, também há o surgimento de novas oportunidades de trabalho na área tecnológica, e por isso ainda é cedo para sabermos se o balanço final é mais e melhor emprego, ou menos emprego, ou emprego mais desqualificado. Por outro lado, estas tecnologias contribuíram para disseminar novas formas de trabalho, que não é sempre subordinado, que às vezes é autónomo, outras vezes não se percebe bem o que é. E, no fundo, se nós olharmos para estes fenómenos que os temos, como o fenómeno do teletrabalho, ou outras formas de trabalho à distância, ou o trabalho em plataformas digitais, temos aqui tudo produtos da revolução digital. Mas mesmo nas relações de trabalho tradicionais, o digital vem alterar muita coisa. Desde as formas de recrutamento, em que hoje não se recruta ninguém sem olhar para o seu LinkedIn ou para o seu Facebook, portanto ver ali alguma coisa que normalmente não estaria disponível num processo de recrutamento tradicional. A performance do trabalhador é muitas vezes apreciada por meios digitais, as reuniões são online, os meios de contacto entre a empresa também são. Portanto, mesmo numa relação de trabalho tradicional, o digital de facto veio revolucionar e veio colocar muitas questões, daí termos escolhido este tema. Dizia que ainda não se sabe, neste ponto em que estamos, se vai resultar em melhor trabalho, em menos qualificado, ou pelo contrário, esta digitalização. Na sua opinião, pende mais para que sentido? Olha, eu sou um pouco cética, vou esperar para ver. Acho que os dois fenómenos vão ocorrer ao mesmo tempo. Há, de facto, desemprego tecnológico, e, portanto, nesse sentido, a evolução pode não ser a melhor, mas há, ao mesmo tempo, novas oportunidades de trabalho, e, portanto, nós temos é que aumentar o grau de qualificações das pessoas para facilitar a adaptação ao trabalho neste novo ambiente. Portanto, por isso é que eu digo que ainda é cedo para tirar a beiça atriz. Os mais céticos acham que a evolução será negativa, vamos ser todos substituídos por robôs, por máquinas, etc. Vamos ser dispensáveis. Os mais otimistas acham o contrário. Eu acho que as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. E neste sentido também o governo na quarta-feira apresentou o livro verde aos parceiros sociais sobre o futuro do trabalho. O que é que destaca destas 21 linhas mestras para o futuro do trabalho dos portugueses, pelo menos? Olha, eu para já não destaco grande coisa, porque o que está ali são as ideias, e é importante, os grandes princípios, as linhas de orientação. Eu não tive acesso senão àquilo que foi divulgado
na comunicação social, e portanto estes tais 21 pontos são pontos de caráter geral. Vamos ver como é que se concretizam. A concretização, e nós trabalhamos com a lei, portanto a concretização é que pode ser verdadeiramente inovadora ou não. Eu destacaria, em qualquer caso, que diferente daquilo que já temos ou daquilo que pode ser enquadrado pelas normas que já temos, a regulamentação do direito à desconexão, que não está feita e que alguns entendem que se tem que fazer, propiciar aquilo que é dito, que é chamada presunção de laboralidade do trabalho em plataformas digitais, portanto, a tentar aproximar por via da lei os trabalhadores das plataformas digitais ao universo de uma relação de trabalho comum, e também me pareceu uma medida interessante a tentativa de alargar a cobertura da negociação coletiva para os vínculos de emprego, sejam eles contratos de trabalho ou outros. Agora, tudo depende da concretização. Evidentemente, temos que começar por enunciar os princípios e, portanto, eles, de certa maneira, estão aqui. Os outros aspectos, do meu ponto de vista, já são mais fáceis de cobrir pelo regime atual, à exceção do teletrabalho. Também foi referido o teletrabalho, e o teletrabalho, de facto, embora esteja previsto no nosso Código de Trabalho, tem uma regulamentação que de todo em todo é capaz de responder aos desafios que hoje coloca aquilo que nós chamamos de teletrabalho neste momento, que é muito mais do que isso. Portanto, vamos ver como é que se concretizar. Referiu dos tópicos, aliás, da desconexão, o chamado direito a desligar. E como é que acha que se vai materializar, pelo menos num contexto em que lá está, às vezes há empresas em que 90% ou toda a empresa está em regime de home office, ou mesmo futuramente num trabalho híbrido, entre ir e vir para casa e estar no escritório. Como é que vai ser esse direito a desligar, no fundo, regulado? Olha, vamos lá ver, o direito à desconexão, que há muito se fala, não tem necessariamente a ver com o teletrabalho. O direito à desconexão coloca-se para todos os trabalhadores. Sim, mas neste contexto em que já não há um horário das 9 às 5, por assim dizer, ainda causa... Exatamente, ainda mais. Toda a razão, e agradeço a sua pergunta, porque, no fundo, este trabalho que muitos de nós estamos a fazer à distância, e a que se convencionou continuar a chamar teletrabalho, embora seja muito mais do que teletrabalho, coloca muitos problemas novos. E um dos problemas é o esbatimento ainda maior do que já existia, porque já existia mesmo no trabalho presencial, o esbatimento ainda maior das fronteiras entre tempo de trabalho e tempos de não trabalho, não é? Porque mesmo um trabalhador comum hoje está habituado a receber um telefonema do seu empregador para o seu telemóvel a horas que já não devia estar a trabalhar, porque surge ali qualquer coisa e o trabalhador é facilmente contactável, e se calhar até foi o empregador que lhe deu aquele telemóvel, portanto espera que o trabalhador o atenda, digamos assim. Portanto, o direito à desconexão, ou a problemática da desconexão já existe. Hoje, como as pessoas estão à distância, evidentemente ela coloca-se mais, porque se esbate a fronteira entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Eu costumo dizer que o direito à desconexão se analisa na possibilidade do trabalhador não atender a chamada. Portanto, em bom rigor, o trabalhador está disponível para o empregador dentro do seu horário de trabalho, o teletrabalhador também tem um horário de trabalho, ou deverá ter, se não tiver deve ser compensado por isso através de um regime de isenção do horário de trabalho, que na nossa lei é muito restritivo, mas na verdade na prática parece que está generalizado, portanto talvez uma intervenção sobre esse ponto da isenção do horário de trabalho no Código se justificasse. Não vi isto aqui nestas medidas, mas como digo, são orientações, até pode ser que se concretize por aí, mas a verdade é que se não for, sendo certo que os trabalhadores muitas vezes não têm, de facto, a vontade para não atender o telefone, a forma de concretizar este direito à desconexão tem que ser mais imperativa, não é? E, portanto, depende muito da cultura, ou então depende muito da cultura de cada empresa, e, portanto, isso aí... Pois essa também era uma das minhas dúvidas. Acho que com a cultura empresarial portuguesa, às vezes está também intrínseco essa necessidade de responder
depois da hora, ou pelo menos para solucionar o problema de forma mais rápida, será fácil se adotarmos esta relação, que salvo erro em países também como França, já tem. Sim, embora França o que aprovou foi que as convenções coletivas podem vir a regular essa matéria. Não aprovou na lei que haja aprovou sim que as convenções coletivas podem vir a regular essa matéria, o que é, no fundo, nada do ponto de vista legal, porque já podiam antes desta norma, como é óbvio. A pergunta que me coloca é muito interessante, porque de facto revela aquilo que é a cultura empresarial. A cultura empresarial em países como Portugal é uma cultura de trabalho extensivo. O trabalhador deve estar lá muitas horas. Já era assim antes. O trabalhador deve estar lá muitas horas. Pode não ser muito produtivo, mas é associado a uma boa performance que o trabalhador esteja muitas horas. E agora, como o trabalhador está longe, ou em muitos casos está longe, o empregador tenta perpetuar esse modelo, tentando falar com ele, comunicando com ele pela internet, enfim, como estamos aqui, por exemplo, às horas mais extraordinárias, não é? Portanto, é essa cultura que vai tornar mais difícil, tornar efetivo o direito à desconexão, seja lá como for que ele venha a ser implementado. Noutros países, a cultura é mais de produtividade nas horas de trabalho, mas só isso, mantendo a fronteira, não é? E é por isso é que se diz, em Portugal trabalha-se muito, mas noutros países trabalha-se menos horas, mas é-se mais produtivo. E isto é uma realidade. Todos sabemos, deve-se à nossa cultura empresarial de trabalhador extensivo, não é? Que não está muito enraizada e que é muito anterior a esta situação de pandemia, que classicamente depois repercute mais negativamente nas mulheres, é um fator de discriminação na avaliação do trabalho entre homens e mulheres, não é? Porque as mulheres têm outras coisas para fazer, que os homens também se deveriam ocupar, e os homens da nova geração já se ocupam, mas tradicionalmente não era assim, e portanto as mulheres tendem a estar menos tempo na empresa. E lá está, são depois subvalorizadas no seu trabalho por causa desta cultura de trabalho extensivo. Acho que há muita coisa a mudar. E lá em casa, não nos desligue, voltamos já a seguir, aproveitamos esta reflexão também para um breve intervalo. Até já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não perca o Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Voltamos à emissão com a professora catedrática Rosário Palma Ramalho, presidente da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. E falamos exatamente disso, de trabalho, dos novos modelos laborais. O Governo apresentou na semana passada o livro verde aos parceiros sociais e um dos tópicos foi, também já referido pela sua associação e um alerta que tem feito, aos contratos de trabalho dos colaboradores das plataformas como a Uber, a Glovo. Porquê que é importante ou porquê que é uma questão basilar ter esta relação? Bem, o trabalho em plataformas digitais coloca problemas de enquadramento bastante difíceis, porque é uma das tais situações em que não se sabe bem se aquilo é um contrato de trabalho ou não. É claro que num regime como o nosso, não ser um contrato de trabalho significa não ter acesso a um conjunto de medidas de tutela, de proteção que os trabalhadores com contrato de trabalho têm e que os trabalhadores independentes não têm. E, portanto, a clarificação da situação é importante, mas também é muito difícil, porque se nos casos estes trabalhadores estão próximos de trabalhadores subordinados, noutros casos efetivamente não estão, porque trabalham ao mesmo tempo, por exemplo, para várias plataformas e, portanto, tanto entregam artigos de um sítio como do outro. Portanto, não há, do meu ponto de vista, um único enquadramento. O que parece ser comum a estes trabalhadores é uma dependência económica
relativamente aos seus credores, porque dependem daquele salário, digamos assim, do que recebem, não é um salário, mas do que oferem. Portanto, quando houver essa dependência económica, talvez faça sentido tratá-los, pelo menos relativamente a uma parte do regime, como se fossem trabalhadores subordinados e não como se fossem trabalhadores autónomos. Atendendo a que estas trabalho nas plataformas digitais se tem desenvolvido imenso nos últimos anos, deixou de ser uma realidade marginal para ser uma realidade importante e, portanto, naturalmente carece de regulamentação. E no tópico referente, no documento referente a esta questão, é apontado a presunção da laboralidade adaptada para distinguir melhor entre o trabalhador por conta do trem ou contra própria. Em que é que consiste exatamente esta questão, para também explicar lá em casa às pessoas? Pois, a dependência económica decorre, evidencia-se quando o prestador de um trabalho ou de um serviço, na verdade, dependa da retribuição que recebe para sobreviver, ou seja, o seu principal meio de subsistência, ou até às vezes o seu único meio de subsistência. Quando assim acontece, apesar de ele trabalhar autonomamente, quando quer, etc., portanto não é um trabalhador subordinado comum, então ele carece de proteção. E por carecer de proteção é que se justifica isso. Nós temos uma norma no Código de Trabalho que estabelece uma presunção de laboralidade, ou seja, quando se verifiquem certas características, em princípio será um contrato de trabalho, digamos assim, para explicar de uma forma simples. Uma dessas características é a tal dependência económica. Portanto, neste caso, não sei como é que esta norma se vai adaptar a estes trabalhadores, mas, enfim, suspeito que possa ser por dar mais relevância a este indício da dependência económica, mas não sei. Como disse, isto não é regular. Vamos ver. Nós vamos, aliás, neste congresso, trabalhar especificamente o problema dos trabalhadores em plataformas digitais. É uma das sessões, porque é, de facto, um problema muito difícil, não é? É um dos tópicos que estará a debate no Congresso, esta vez online. Em termos de segurança e de saúde, também é outro aspecto do programa. Como é que se define, neste contexto de teletrabalho, a responsabilidade dos acidentes de trabalho? Que desafios extra traz em termos de segurança dos trabalhadores? Olha, esse é um tema também, como disse, vai ser também um outro tema que vamos tratar. Nós vamos passar por todo o conjunto de temas que refletem as projeções da tal revolução tecnológica nas relações de trabalho, e esse é um deles. Esse problema coloca-se em relação a todas as situações de trabalho à distância e não apenas em relação ao teletrabalho, porque o teletrabalho é apenas uma forma de trabalho à distância. E coloca-se mais até relativamente a outras formas de trabalho à distância do que em relação ao teletrabalho, porque o teletrabalho que nós hoje temos no Código é o teletrabalho subordinado e, portanto, aí a responsabilidade pelo acidente de trabalho continua a ser do empregador. Não há dúvida. O que é difícil às vezes é provar os requisitos de um acidente de trabalho, porque evidentemente o local de trabalho, quando é as instalações da empresa, é controlável pelo empregador e controlável pela autoridade para as condições de trabalho. Quando é na casa do trabalhador é mais difícil, não é? Portanto, o acidente para ser de trabalho tem que ocorrer no local de trabalho, é um dos requisitos, e o local de trabalho não é o normal. Portanto, os pressupostos para que se qualifique o acidente como trabalho é que têm que ser melhor pensados para estas realidades. E eu queria falar também de uma questão que nos suscitou, não a propósito também do vosso programa, mas a União Europeia está a ultimar a questão do certificado verde digital para os cidadãos inoculados, não é? E poderemos chegar, quando se massificar, a um ponto em que é um critério de recrutamento, em que o empregador exige um certificado digital para alguém estar no escritório, ou mesmo para contratar. Poderemos ter este... Eu acho que dificilmente pode ser um critério de recrutamento, pelo menos de modo formal, porque ninguém é obrigado a levar vacina e, portanto, se não se quiser deixar vacinado, não pode ser discriminado por isso.
Portanto, seria difícil ser legítimo como um critério de recrutamento. Agora, o que acontece é que hoje os empregadores também estão sujeitos, por força da pandemia, a um conjunto de exigências que não tinham antes, nomeadamente nas suas empresas, exigências de garantir a segurança e a saúde, de garantir o distanciamento dos postos de trabalho físicos, não é? Entre eles, novas regras sanitárias, adaptar as instalações, regimes de tempo de trabalho desfasados, etc. E, portanto, o empregador está ali no beco sem saída. Não pode fazer certas perguntas ao trabalhador, nomeadamente sobre a sua saúde, não é? Mas, por outro lado, também tem que garantir, tanto quanto possível, que o local de trabalho para todos os outros trabalhadores é seguro, não é? E, portanto, isto é um bocadinho como uma questão de medir a temperatura, não é? Quando se entrava, não é? Não se podia medir a temperatura porque isso era contra a intimidade do direito pessoal do trabalhador, etc. Mas a verdade é que o empregador também está a incumprir se, por não medir a temperatura, colocar os outros trabalhadores numa situação de insegurança. Portanto, temos aqui que pesar as duas coisas. Este tempo é um tempo excepcional da pandemia, é um tempo em que se verificam restrições aos direitos das pessoas, em nome de um bem maior. Veja, estamos todos impedidos de sair de casa em nome de um bem maior, não é? Há aqui o princípio de liberdade de circulação das pessoas, que está na Constituição e que também é restringido, e, portanto, eu diria que, como critério de recrutamento formal, não, mas como medida preventiva justificada pela garantia da segurança e saúde na empresa, talvez já não tenho talvez já tanta certeza, porque se o trabalhador não tiver esse certificado e se recusar a vacinar, provavelmente ele vai ter que fazer testes muito frequentemente, não é? E esses testes são caros, e não tem que ser imposto ao empregador que ele pague esses testes, digamos assim. Portanto, eu acho que temos que ser aqui sensatos relativamente ao modo como articulamos estas matérias. E fora deste contexto sanitário, mesmo antes destas circunstâncias, no fundo a globalização já trazia complexidade, criando novas cadeias de fornecimento, de distribuição e alterando drasticamente também os modelos de trabalho. Como é que foi esse processo, ou como é que está a ser, porque também está sempre em evolução? Este desafio é maior do que era, por exemplo, há uns anos atrás? Bem, este desafio vai-se adensando há muito tempo e a revolução digital é muito mais rápida do que a lei e, portanto, obviamente que a lei tem corrido atrás, não é? Nós já temos normas sobre alguns aspectos da tecnologia nas relações de trabalho, por exemplo, a reserva do correio eletrónico do trabalhador, ou a proibição dos meios de vigilância à distância, ou até as regras sobre proteção de dados pessoais dos trabalhadores, essas já estão lá, mas na verdade a nossa legislação está solidamente assente nas relações de trabalho das empresas industriais, apesar de Portugal ser um país pouco industrializado. Ora, o que nós temos hoje é um conjunto de novas relações de trabalho, umas de trabalho subordinado, outras de trabalho autónomo, outras as tais no meio, as tais na zona cinzenta, em que o trabalhador não está na empresa, o trabalhador pode ser controlado à distância, o trabalhador até pode estar na outra ponta do mundo. Na verdade, o nosso Código de Trabalho ainda assenta na fábrica, no local de trabalho coincidente com as instalações da empresa, nos estabelecimentos muito fixos, nos poderes hierárquicos ali, no local de trabalho, no chefe que está ali, etc. E, portanto, tudo isto é que está a mover-se, é um desafio enorme para o direito de trabalho do século XXI. Esta foi a razão pela qual nós escolhemos realizar este congresso, que é o primeiro congresso mundial sobre temas laborais em Portugal, com oradores de quase 50 países, e que vai discutir todas estas múltiplas projeções da revolução digital e da economia
e da economia digital nas relações de trabalho, desde inteligência artificial e trabalho humano, trabalho em plataformas digitais, segurança e saúde no local de trabalho, a proteção social no mundo digital, redes sociais e contrato de trabalho, tempo e local de trabalho na era digital, tudo completamente diferente, igualdade e não discriminação no trabalho na era digital, os algoritmos, o uso dos algoritmos nas relações de trabalho, a proteção dos dados pessoais neste ambiente e até a negociação coletiva e o sindicalismo neste mundo digital. É um Uma panóplia de temas que poderá acompanhar. Até lá, muito obrigada, doutora Rosário. Chegamos ao fim deste programa. Agradecemos também por nos ter acompanhado. Voltamos na próxima edição para a semana com novos convidados e outros temas.